Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador. Alimento Diário, Série E será pregado este Evangelho do Reino. Título do volume 1, O Reino de Deus. O governo divino de eternidade a eternidade. Autor Pedro Dong. Título da semana 1, O Reino de Deus. Sábado. Ler com oração Colossenses capítulo 1, versículo 15. Cristo é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Cristo é o centro de todas as coisas. Deus deseja que estejamos na realidade do reino do Filho do seu amor. Como está escrito em Colossenses capítulo 1, versículos 13 e 14, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele nos tirou do império das trevas e nos introduziu no reino do Filho. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Versículos 15 ao 17 de Colossenses capítulo 1. Ao ler essa passagem, surge uma pergunta. Quem é Lúcifer para competir com o Filho de Deus? Cristo é a imagem do Deus invisível, ele é o primogênito de toda a criação. No universo não há uma coisa sequer que não tenha sido criada pelo Filho. Tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Veja a ilustração 1. Antes de criar uma figura, é preciso determinar um ponto de partida. Para traçar um círculo, uma circunferência, por exemplo, precisa-se determinar o centro da circunferência ou o centro do círculo. Cristo é esse centro. Ele é antes de todas as coisas. Para Deus criar todas as coisas, precisou colocá-lo como centro. Sem ele, nada se faz. Nele, tudo subsiste. Conforme podemos observar na figura à esquerda, toda a circunferência está presa ao centro. Se qualquer ponto fugir do centro, a figura deixa de ser uma circunferência. Assim, tudo tem de estar ligado à área da circunferência. Cristo é o centro. Nele tudo subsiste. Subsiste em grego é sunistal, que significa o que une todas as partes num todo. Ou seja, sem Cristo não haveria criação nem conexão com Deus. Sem Cristo tudo ficaria solto e não haveria o reino de Deus. Graças a Deus! Cristo é o centro. Ele une todas as partes do universo. Na figura 2 temos uma ilustração tridimensional de uma esfera. Cristo é aquele ponto no centro. Ele é o centro. E toda a circunferência esférica está ligada a Cristo. Por ser o centro, Cristo faz subsistir todas as coisas, e não só a superfície esférica, mas todo o volume esférico, toda a esfera está ligada a Cristo. Cristo é o sunistal, é Ele quem une todas as coisas em um todo. Quando a criação nasceu, ela veio a existir a partir do centro. Nascemos unidos ao centro, somos conectados com Deus. Quando Deus criou tudo, o mistério de Deus ainda não havia sido revelado. Embora hoje nós o conheçamos, conforme lemos em Provérbios 8 e em Colossenses capítulo 1, antes era segredo. Lúcifer não sabia, não conhecia o mistério. Esse mistério foi revelado aos santos no Novo Testamento, pois segundo uma revelação me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco resumidamente.
pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber, que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos, oculto em Deus, que criou todas as coisas. Efésios capítulo 3, versículos do 3 ao 9. Aleluia! Na atual dispensação, o segredo foi revelado, para que pela Igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Versículo 10. Antes ninguém sabia disso, e a nós foi dado esse privilégio de, por meio da Igreja, revelar a multiforme sabedoria de Deus. Pergunta de hoje: qual é o papel do Filho na criação do mundo visível? Jesus é o nosso Senhor. Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador, fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar. Fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar.